Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unida, aqui é o professor Emerson novamente na nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio, prosseguindo agora com o nosso ponto 6, contratos internacionais em espécie. Bem, pessoal, o contrato de compra e venda é o instrumento mais utilizado no comércio internacional, onde comumente se usa o contrato tipo e a cláusula padrão, como os incoterms da Câmara do Comércio Internacional. Além disso, o contrato de compra e venda pode ser regido pelo direito interno de algum país ou algum tratado. O Brasil, ele ratificou a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias de 1980, denominada Convenção da UNCITRAL, somente em 2014. Bem, pessoal, aqui tem algumas coisas que a gente quer destacar para vocês, né, em relação a esse contrato de compra e venda, né, no âmbito internacional, etc. Deixa eu só fazer alguns destaques aqui para vocês, para a gente colocar aqui. Deixa eu posicionar. Pronto. Primeiramente, o contrato de comércio internacional realmente é o mais utilizado, é o de compra e venda, obviamente, né? Muitas vezes esse contrato de compra e venda ele não usa normas dos estados, ele usa normas incoterms que vêm da Câmara do Comércio Internacional, que na verdade é uma ONG. Acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês. Tecnicamente, a ICC é ONG. Ela não é organização internacional porque ela é formada por empresas. Também pode ser regido por alguma legislação de um país determinado, né? E também nós temos a UNCITRAL. Sim, alguns autores que estão desatualizados, como Luciano Tim, vão dizer que o Brasil, vocês vão ler lá, o Brasil não ratificou a UNCITRAL, ratificou sim em 2014, porque o livro do Luciano Tim, apesar de ser um livro muito bom, ele está desatualizado. Aí notem, Camila Capuccio já está atualizada. O da Andrea Mota também não está atualizado, não. Bem, pessoal, a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, 1980, a famosa CITRAL, ela pode ser aplicada em país não ratificante em duas circunstâncias. Inclusive, se aplicava no Brasil em algumas circunstâncias por conta disso. Primeiro, quando esse tratado foi escolhido pelas partes como não aplicável, porque vocês sabem, por exemplo, que as partes no âmbito do comércio internacional, principalmente quando elas escolhem a arbitragem como meio de resolução de conflitos, isso pode ocorrer essa escolha, né? Já que há direito disponível e não há participo suficiente. E quando uma das partes for de um país que tenha ratificado tal norma. Então, se uma parte já permite a aplicação da UNCITRAL, além do fato das partes concordarem expressamente na aplicação dessa norma. Bem, a uncitral, ela não é aplicável às vendas de mercadoria para uso pessoal, por exemplo, consumo, né? Familiar ou doméstico, venda em leilão judicial ou extrajudicial, valores mobiliários, como títulos de crédito e moeda, compra de navios, embarcações, aeronaves e comércio de eletricidade. Então, ela se aplica muito mesmo no comércio internacional entre grandes empresas. Nem consumo, nem leilão, nem títulos de crédito, moeda, câmbio, né, compra de navio, embarcação, aeronave e muito menos comércio internacional de eletricidade. Para o artigo 23 da UNCITRAL, o contrato de compra e venda está celebrado quando a aceitação da oferta se faz eficaz. Nesse caso aqui, não se exige um contrato por escrito, tá? Ou seja, se uma parte fizer uma oferta e a outra aceitar, aí se torna eficaz. Oferta seria uma proposta de contrato feita a pessoa determinada de forma precisa, designando seu objeto, mercadoria, quantidade e preço, né? Então, se você mandou oferta, a outra parte aceitou. Você não necessariamente precisa celebrar um contrato por escrito, mas geralmente no internacional é praxe. É, Para o artigo 15 da UNCITRAL, a oferta se torna eficaz quando chega ao destinatário. Então, ali ele vai ter um prazo de se manifestar, né? Aceitação é a declaração à conduta do destinatário, não sendo aceitável o silêncio, né? Então, aí ele tem que especificar se ele vai querer ou não entrar naquele negócio. Obrigações básicas do vencedor para o vendedor, perdão, para um citral é entregar as mercadorias, a documentação relacionada e transmitir a sua propriedade. Então, essas seriam as obrigações de quem vende a mercadoria. Entregar a mercadoria, a documentação que acompanha, né? E fazer a transmissão da propriedade, e aí depende de cada tipo de mercadoria.
As obrigações do comprador seria pagar o preço da mercadoria e recebê-las conforme a convenção e o contrato. Transferência de risco. Caso as partes não estabeleçam quando o risco do negócio é repassado ao comprador, esta segue a determinação do artigo 66 e seguinte da UNCITRAL, que a gente vai abordar mais à frente. Então, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 6, contratos internacionais de espécies da disciplina de Direito Internacional do Comércio. Fico, como sempre, à disposição de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.